Eu quero convidar você a abrir as Escrituras. Nós hoje faremos a leitura do texto bíblico de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, dos versos de 1 a 10. 2 Pedro, capítulo 3. Enquanto os irmãos abrem, nós aguardamos. Segunda Pedro 3, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Até aqui a leitura das Escrituras. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Feche os teus olhos e peça para que o Senhor fale ao teu coração nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, porque muitos dos nossos irmãos não têm essa oportunidade de conviver em comunhão com os santos, se reunir livremente como temos, em poder oferecer louvor, adoração e estudar a Tua palavra. Agradecemos pela Tua providência em permitir que nós estejamos aqui nesta manhã, lendo a Tua palavra. E agora nós clamamos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Use o Teu servo, o mensageiro desta manhã, para falar aos nossos corações e que ele seja fiel na exposição da Tua palavra. Ó Pai bendito, que saiamos daqui edificados, e que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas que se fizer aqui nesse momento e em todas as nossas vidas. Fale aos nossos corações, ó Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. O pastor falou agora há pouco sobre a criação.
E é interessante ele falar sobre isso, porque nós precisamos entender como nós nos comportamos na sociedade diante do que nós temos aprendido. Domingo após domingo, os irmãos se reúnem aqui e o povo de Deus se reúnem, estudam as Escrituras. Nós temos lido a palavra do Senhor e também nós vivemos em sociedade. Como é que nós vemos as coisas que acontecem ao nosso redor no dia a dia? Como você tem se comportado quando você percebe as coisas erradas que nós vemos neste mundo? O que você aguarda, o que você espera, quais são as suas expectativas quanto ao que você vive hoje e como está o teu coração para as coisas que ainda hão de acontecer. As Escrituras e a fé reformada, ela tem uma linha que nós trabalhamos como a cosmovisão, que é a maneira como você enxerga o mundo, ou as lentes pela qual você percebe as situações, as circunstâncias do mundo. E dentro disso nós vemos 4 pontos que são a criação, como o pastor bem disse. Nós precisamos encarar que todas as coisas foram criadas por Deus. E mesmo quando nós nos deparamos com pessoas difíceis, precisamos entender que elas foram criadas também à imagem e semelhança de Deus. Mas nós, o homem, o ser humano, caímos. O segundo ponto é a queda, onde o homem desobedece a lei de Deus, o mandamento de Deus, ele come do fruto. Então não tem como nós vivermos neste mundo com a utopia de que haverá alguma coisa boa do homem, porque tudo que era bom foi-se com a queda. Mas o terceiro ponto da cosmovisão reformada nos trata a respeito da vinda de Cristo. Cristo veio ao mundo, a restauração. Cristo veio como promessa de Deus para restaurar as nossas vidas. O terceiro ponto, a redenção. Isso deve encher os nossos corações de alegria. Por isso, meus irmãos, nós precisamos crer que o Senhor está cuidando de toda a história. Ele não criou o universo e o abandonou à sua própria sorte, mas Ele tem cuidado de nós. Mas a história não termina no ato da redenção. Se a redenção é fundada nos atos de Cristo, que resulta em um processo de restauração, a consumação, é o fim desse processo. E nós devemos aguardar com expectativa a consumação. A segunda vinda de Cristo eliminará de vez a presença do mal em nós. Já não haverá mais trevas. Seremos perfeitos, habitando em um mundo restaurado, um mundo perfeito. Quando esse mundo, quando o que nós vemos for restaurado, quando o paraíso for reconquistado, não poderá jamais ser perdido, diz Philip Ryken. Esta é uma das coisas que distingue a consumação da criação. O Senhor criou todas as coisas. O homem pecou. Cristo veio, mas Ele há de voltar. E nisso, nós devemos fundamentar a nossa fé. Por isso, o tema de nossa mensagem hoje é consumação, a viva esperança do crente. Consumação,
a viva esperança do crente. Para isso, meus irmãos, nós vamos começar observando que nós precisamos, todos os momentos, nos lembrar desta esperança. Os crentes devem se lembrar desta esperança. Você deve se lembrar todos os dias desta esperança. Mais uma vez, vamos ler os versos 1 e 2. Diz assim as Escrituras: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram. Até aqui a leitura das Escrituras. Nós precisamos perceber, meus irmãos, que nós, seres humanos, muitas vezes temos uma lembrança bem seletiva. Esse conceito diz respeito às lembranças que ficam gravadas em nossa mente e aquelas que são descartadas, são esquecidas. Por exemplo, é possível que em algum momento de sua vida você já tenha esquecido de pagar um boleto. Mas talvez dificilmente você tenha se esquecido da data do seu pagamento. Talvez você tenha esquecido e a companhia elétrica chegou para cortar a sua energia, você pôs a mão na cabeça, realmente esqueci. Mas na véspera do dia que você recebe o salário, você está ali ansioso. Acorda de manhã, já consulta o aplicativo do banco para ver se o salário já caiu. Esse você não esquece. Esse conceito ainda dirá que é comum a memória guardar informações ou situações tão profundamente a ponto de lembrar de detalhes. Em outras, porém, são esquecidas por completo. Existem fatos extremamente relevantes em nossa vida. Momentos que queremos deixar registrados para todo sempre. Queremos nos lembrar em todos os momentos, momentos de alegria. Mas há um evento na história da humanidade que não podemos nos esquecer. Jesus Cristo voltará para encontrar com a sua igreja. Jesus Cristo voltará para encontrar a sua igreja. Isso você deve se lembrar todos os dias. O texto nos diz que essa já é a segunda vez que Pedro escreve aos seus ouvintes. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Pedro está tentando trazer à memória esta promessa, essa expectativa, essa esperança na vida dos seus ouvintes. Calvino dirá que a indolência da carne enfraquece a verdade uma vez recebida e a torna ineficiente, a menos que os estímulos das advertências venham em seu socorro. Portanto, continua o reformador, não basta que os homens sejam ensinados a conhecer o que devem ser, mas há necessidade de mestres piedosos para fazer essa segunda parte, imprimindo profundamente a verdade na memória dos seus ouvintes. Por isso nós estamos aqui, para sermos lembrados desta esperança. Por isso, o mandamento registrado lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 a 9, deixa muito claro sobre a nossa responsabilidade. Diz o texto: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força.
Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Você as inculcarás nos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal nos olhos. Você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Até aqui a leitura das Escrituras. Meus irmãos, o próprio Deus fala com Josué que se ele quisesse ter uma vida bem-sucedida, os propósitos bem-sucedidos, ele deveria meditar nos mandamentos, na lei do Senhor, dia e noite, para fazer tudo quanto nela está escrito. Será que nós estamos fazendo isso? Será que a palavra de Deus, será que a esperança que nós precisamos ter está continuamente em nossas vidas? A minha esposa tem um hábito, para se lembrar de coisas que ela precisa fazer, ela tira a aliança do dedo esquerdo e coloca no dedo direito. Ela diz: eu preciso ficar noiva para me lembrar disso. Porque de alguma forma aquela aliança no dedo errado vai incomodar e não vai deixá-la esquecer de fazer alguma coisa. Mas muitas vezes nós perdemos de vista as promessas de Deus. A vinda do Senhor é certa, e isso não pode sair de nossas mentes. Cristo voltará. Igreja, Cristo voltará. Esta é a nossa esperança. Nisso nós aguardamos com muita expectativa. Nada neste mundo deve ofuscar esta esperança de nossa mente, de nosso coração. Todos os dias nós devemos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Trazer à memória o que nos dá esperança. Lamentações 3, 21. Mas se por um lado, meus irmãos, nós precisamos ter as Escrituras todos os dias diante de nós, e precisamos manter essa expectativa viva em nossa mente, em nosso coração, a segunda coisa que nós vamos aprender hoje é que o mundo vai tentar tirar o nosso foco. O mundo irá rir da sua esperança. O mundo irá rir desta esperança. Vamos mais uma vez dar uma olhada no texto, agora nos versos 3 a 7. Diz assim as Escrituras: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Até aqui a leitura. Quando cita a expressão nos últimos dias, Pedro aqui ele está se referindo a uma palavra que nós conhecemos muito, escatom, ou escatologia, como nós ouvimos muito nos nossos dias. Ou ainda, o estudo das últimas coisas.
O que precisa ficar claro, meus irmãos, para nós é que Cristo é o centro da história. Cristo é o centro de todas as coisas. O que Deus fará no futuro só será compreendido à luz do que Ele já realizou no passado. A segunda vinda de Cristo só faz sentido à luz do que foi conquistado no Calvário e no túmulo vazio. Tanto a primeira quanto a segunda vinda são grandes marcos da escatologia. Tudo gira em torno delas. Os grandes atos redentores de Cristo não é só a segunda vinda que conclui o alvo do estudo escatológico, mas a primeira vinda já é escatologia. É escatologia inaugurada. Reverendo Heber Campos Júnior foi nosso professor no seminário. Ele diz que devemos pensar nas duas vindas como parte de um mesmo escatom. As duas vindas como parte de uma mesma escatologia. Um dos livros que eu tenho e que guardo com muito carinho, A Bíblia e o Futuro, de Anthony Hoekman, diz que, eu guardo porque esse livro ele foi me dado por um pastor muito querido, o meu primeiro tutor, que infelizmente para nós já está na glória. Saudoso reverendo Marcos Borges. Mas Hoekman, ele conclui dizendo que temos que insistir que a mensagem da escatologia bíblica será seriamente empobrecida se dela não incluirmos a situação presente do crente e a fase atual do reino de Deus. Em outras palavras, a escatologia bíblica completa precisa incluir tanto o que podemos chamar de escatologia inaugurada como escatologia futura. Tanto o que Hoekman como o que Pedro quer dizer aqui, meus irmãos, é que nós estamos nos últimos dias agora. E assim como foi para os primeiros ouvintes de Pedro, esta passagem se aplica integralmente, eficazmente para as nossas vidas, para a nossa realidade hoje. O que nós vemos é que haviam heresias, zombadores. As heresias que você escuta hoje não é um privilégio da nossa geração. Escarnecedores aqui tem o sentido de alguém que trata com desprezo, um zombador, que dá risada, ou, num linguajar um pouco mais popular, me permita, que tira sarro da nossa fé. E o que nós mais vemos hoje é isso. Pedro escreve para uma igreja lá do primeiro século, entre os anos 60 e 70, e naquela ocasião, muitos já riam da fé. Outros espalhavam heresias para desfocar o crente de sua esperança. E é esse o intuito destes, que nós possamos esquecer também das Escrituras. A preocupação aqui de Pedro é que seus leitores devem evitar os ensinos hereges, mas prestar muita atenção nas palavras dos profetas e dos apóstolos. Pedro faz referência à criação, para dizer que tais zombadores se esqueceram que Deus criou todas as coisas com o poder de sua palavra. E por esquecerem quem é o Deus da criação, eles olham para o presente sem encontrar esperanças. Eles perdem a expectativa, perdem a perspectiva.
Eles zombam porque eles esquecem de que tudo foi criado e tudo está sob o controle de Deus. Mas nós precisamos, meus irmãos, ter o nosso olhar atento para as palavras do nosso Senhor, nos desviar dos pensamentos hereges, das distrações deste mundo e focar nas promessas do Senhor. Essa expectativa que nós precisamos ter, essa nossa esperança, nós a temos porque Deus nos garante. Terceira lição que nós vemos nesse texto é que Deus nos garante esta esperança. Leiamos os versos de 8 a 10. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos vocês cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Até aqui. Meus irmãos, ao explorarmos o texto, somos convidados a contemplar algo além da medida de tempo que nós conhecemos. A espera parece longa nesse relato, porque temos os olhos focados na brevidade da presente vida. E também nós focamos muito em calcular o tempo conforme nós o aprendemos, por dias, horas, minutos, segundos. Calvino também, ele conclui dizendo que homens desejam antecipar a Deus por essa razão, porque medem o tempo segundo o critério de sua própria carne. Lembre-se, meus irmãos, que Deus está além da nossa régua temporal. Deus está acima do que nós conhecemos como tempo. Ele é eterno. Para Ele, um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Ele não é regido pelo teu cronômetro, pelo teu relógio. Os primeiros leitores dessa palavra nutriam uma ardente expectativa pela vinda de Cristo. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Perceba, meus irmãos, 70 anos depois de Cristo, eles já nutriam uma ardente expectativa, eles estavam ansiosos pelo retorno de Cristo. Hoje, devemos considerar que nós estamos, pelo menos, 2000 anos mais próximos da vinda de Cristo do que eles. E como é que está a sua expectativa? Você está muito mais próximo do que aqueles irmãos. E eles tinham essa expectativa. E você, como aguarda a vinda de Cristo? O fato de todas essas coisas ainda não terem acontecido, não é porque Deus é negligente, não é porque a sua palavra perdeu eficiência, não, é porque Deus é um Deus, não é porque Deus é um Deus de falsas promessas. A razão é que Deus é longânimo para conosco. Deus é longânimo, Ele tem paciência para as nossas vidas. A igreja
nós, a igreja, deve viver com esse senso de urgência, percebendo que o fim da história, como nós a conhecemos, pode estar muito próximo. Porém, meus irmãos, ao mesmo tempo, nós, a igreja, deve continuar a planejar e a trabalhar por um futuro nessa terra presente, pois ainda pode demorar um bom tempo. O que nós precisamos ter é essa certeza da volta de Cristo para a sua igreja. Isso é algo que não pode, essa expectativa, essa esperança não pode ser abalada. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo e virá de repente, sem aviso. Esse dia transformará tudo. Céus e terra. Portanto, nós devemos estar prontos para o retorno de Cristo a qualquer momento. Meus irmãos, pense numa seguinte cena. Você está com a tua família em casa, na sala de casa, assistindo ali um filme, talvez, conversando. De repente, vocês escutam algo diferente, um barulho estranho. Um estado de alerta é ativado, seus ouvidos ficam mais atentos, todos se calam. Você vai talvez abaixar o volume da TV, aguardar, na expectativa de que o barulho se repita. Será que você tem esse mesmo estado de alerta, de atenção? Será que você está vigiando assim, aguardando com expectativa o retorno do teu Salvador? A vinda de Cristo é certa e está próxima. Devemos estar com os nossos ouvidos atentos. Enquanto preparava esse sermão, eu saí e olhei para os céus. E fiquei tentando imaginar se a vinda de Cristo acontecesse naquele exato momento. E ali eu tive a oportunidade de colocar os meus ouvidos atentos para esse momento. E é isso que nós precisamos todos os momentos de nossas vidas. Ter essa esperança e nunca nos esquecermos de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Um dia nós nos encontraremos com o nosso Senhor, com o nosso Redentor. Concluindo, meus irmãos, nós nos envolvemos tanto com as agendas deste século, nos envolvemos tanto com as coisas passageiras, que muitas das vezes nós nos esquecemos das coisas eternas. Estamos tão envolvidos em um mundo que muitas vezes nós não lembramos que Cristo está por vir. Talvez nós não tenhamos um próximo suspiro. Até mesmo nossas orações, nós nos empenhamos em orar, sem detrimento do mérito. Nós devemos sim orar pelas coisas deste mundo. Nós podemos e devemos orar pelo nosso irmão que está doente, para que Deus abra uma porta de emprego. Devemos orar para as coisas que estão nos incomodando ou nos afligindo, as nossas aflições. Mas será que nós oramos, Maranata, vem Senhor Jesus? Quantas vezes nós já oramos clamando, vem Senhor Jesus? Esta deve ser a nossa expectativa. Essa é a nossa esperança. A consumação de todas as coisas. O nosso encontro com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. O nosso encontro com Cristo. Novos céus, nova terra,
quando tudo se fizer novo, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais as perturbações que temos nesse século, mas nós estaremos diante do nosso Deus para todo sempre, para toda a eternidade, louvando e glorificando aquele que vive e reina para todo o sempre. Que você mantenha viva essa esperança no seu coração.